Olá, meu nome é Ruth, eu sou professora do UFPR e uma das tradutoras do livro O que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas, de Elfriede Jelinek. Estou aqui no Centro de Pesquisa da Elfriede Jelinek, na Hofburg, que é um palácio maravilhoso aqui em Viena. É um centro de pesquisa que tem um vínculo com a Universidade de Viena. A gente está em frente aqui de uma prateleira cheia de traduções de obras da Elfriede Jelinek para várias línguas, do japonês até o turco. E estou aqui também com a Gisele Eberspecher, que é uma das tradutoras, a gente somos 4, que fizemos junto a tradução do livro agora publicado. Então eu gostaria de fazer umas perguntas para a Gisele aqui sobre a tradução, sobre o livro. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quando a gente traduz, a gente faz uma leitura muito detalhada, muito mais detalhada do que numa leitura normal do livro. Então, nessas leituras detalhadas, aprofundadas do livro, o que você aprendeu, o que mudou de uma leitura para outra? Todo esse processo que durou anos, na verdade, da leitura e tradução, o que significou isso para a sua leitura e percepção da Jelinek? Eu acho que quando a gente começou, minha percepção, lendo sozinha o texto pela primeira vez, era que um texto muito difícil, muito truncado, pouco fluido, que eu tinha que procurar muitas palavras e nem sempre fazia muito sentido o que a gente encontrava no dicionário com o que a gente estava lendo na frase. E depois de muitas leituras do texto, de fazer muitas traduções do texto e principalmente de discutir com o nosso grupo, além de nós duas, a gente tinha a Angélica Neri e o Luiz Abdala também participando. E acho que esse processo, como você falou, leituras no plural, essa troca entre a gente permitiu com que a gente não só trouxesse as nossas percepções, mas também ouvisse a percepção dos outros e muitas vezes, lendo em voz alta, chegasse a uma leitura que ninguém tinha feito sozinho. E isso foi me mostrando como o texto da Jelinek não é um difícil truncado à toa, como tudo isso tem um motivo, tem uma crítica da própria língua por trás dessas estruturas, e foi um texto que foi ganhando muitas camadas conforme a gente foi lendo. Então é muito legal ver como o texto da Jelinek se abre com tantas leituras assim. Você falou do dicionário, acho que o dicionário às vezes é necessário, mas não é suficiente para traduzir, né? Não é suficiente. A gente usou muito também o conhecimento do grupo, da cultura popular austríaca, da cultura popular brasileira, de referências informações aleatórias de vários tipos. Que foram surgindo nas discussões, nas traduções, né? Então a sua ideia e a fama que a Jelinek tem de ser uma autora muito difícil, muito negativa, muito pessimista, também passou por uma transformação, ou você ainda vê ela desse jeito? Eu não usaria pessimista necessariamente como adjetivo para descrevê-la, eu usaria crítica. E talvez venha um pessimismo com essa crítica de ela não ser tão otimista quanto a uma mudança. E eu acabo não achando que ela seja tão difícil assim quanto a fama, porque o que ela tenta trazer para o texto dela é justamente esses discursos orais, esses discursos populares que existem. E se nos parece difícil num primeiro momento, ele na realidade só é um texto com mais camadas, com mais aspectos que leituras em voz alta, leituras coletivas, transposições para o palco acentuam todas essas características. Maravilha, acho que o texto vai se enriquecendo, a obra vai se enriquecendo à medida que a gente trabalha com ela. E você poderia falar um pouquinho sobre as estratégias de tradução que a gente usou, que você usou, que a gente achou mais útil talvez na tradução? Então, o nosso trabalho era feito da seguinte forma: a gente sempre tinha um número de páginas, um trecho selecionado específico por semana, e cada um de nós traduzia sozinho pela primeira vez. Então, nesse primeiro momento era muito uma relação do que eu noto e como eu lido com isso. Depois essas versões todas eram levadas para os nossos encontros, que foram quase todos online por causa da pandemia. E cada um ia lendo suas soluções para cada uma das falas, e com isso a gente ia chegando nas soluções coletivas. E eu acho que, inclusive, foi uma coisa que foi talvez não tão premeditada no começo, mas que foi realmente se mostrando na nossa prática, é que a gente precisava pensar numa tradução um pouco mais aberta a essas influências. A Jelinek usa muitas
referências à cultura popular, a slogans, a músicas, a citações de outros textos. E a gente percebeu que o nosso texto também precisava estar aberto para essas referências no português, né? No português brasileiro, porque senão a gente tiraria muito do texto da Jelinek, né? Então, misturar essas referências e o fato da gente ser em 4 acho que ajuda muito, porque a gente tem referências muito diferentes. Então, trazer tudo isso para o texto foi muito importante e, nesse sentido, se apoiar, inclusive, em coisas que a Jelinek já tinha dito em entrevistas, em incentivos que ela dá para tradutores da obra dela de fazerem esse tipo de estratégia, né? De usar isso. O que você acha? Eu acho que foi isso. A gente tentou, em português, recriar ou trabalhar com as mesmas estratégias que a própria Jelinek usa quando faz os textos dela, ou seja, trazendo o texto um pouco para o Brasil, né? Criando raízes nos discursos brasileiros, do jeito que ela faz aqui, mas sem perder o vínculo com os discursos daqui. O que a gente não fez foi levar a peça e criar um novo ambiente, não. A peça continua ambientada no ambiente que a Jelinek concebeu, né, na obra. Então acho que foi um meio termo bem... Eu estou bem contente com o resultado que a gente chegou. Né? Então esse processo colaborativo acho que foi também, como você já falou, né, uma grande vantagem para a tradução. Com certeza. E em si é uma estratégia também, né? Isso. No texto da Jelinek, optar por traduzir o texto coletivamente também é uma escolha, né? E foi bom porque eu não sou brasileira, então eu tinha certos conhecimentos daqui da Áustria, que vocês talvez não teriam tido, e vocês tinham conhecimento dessa cultura brasileira que eu não vivi. Então essa combinação foi muito boa, foi muito produtiva. Muito produtiva, exatamente. E me conta um pouquinho o que você está fazendo aqui em Viena. Você está pesquisando a obra da Jelinek, você está traduzindo, você está pesquisando o que você quer traduzir mais da Jelinek? Então, atualmente eu faço doutorado na UFR, a Ruth é minha orientadora, inclusive, e eu continuo, então, estudando a obra da Jelinek dentro do meu doutorado. O que eu estou me encaminhando, né, o que eu estou fazendo na minha tese é pensar a tradução de obras da Jelinek a partir de algumas perspectivas da tradução. Então, eu penso um pouco nas técnicas de tradução feminista, penso nas técnicas de tradução coletiva. Eu discuto, inclusive, um pouco o nosso projeto de tradução com a Nora dentro da minha tese. Apesar de ter sido um projeto separado, né, eu estou usando os resultados como debate dentro da tese. E também pensando sobre a tradução de teatro, tradução do cômico, né, como que a gente entende o cômico não necessariamente como algo que nos faz rir ou dar risada, mas como também um método de crítica da língua, das estruturas. Então é um pouco isso que eu estou debatendo, e eu trabalho, então, como eu comentei, com a Nora e com outras 2 peças da Jelinek. Uma chama Ubatira, em título, por enquanto, provisório, sobre animais. Uma peça que trata prostituição e escândalos, e principalmente pensando na prostituição ilegal. Uma rede de prostituição de elite, né? Isso. E que foi um caso verídico que aconteceu aqui na Áustria, e eu tento relacionar isso também com situações semelhantes no Brasil. E também com a peça Faust In and Out, que não tem um título provisório ainda, mas que é uma peça secundária, assim como Nora, também é uma peça secundária, só que dessa vez trabalhando com Fausto, do Goethe, e pensando nas personagens femininas, né, dentro da obra do Goethe. Então, continuo traduzindo Jelinek. Boa sorte. Espero que a gente tenha muitas traduções, publicações da Jelinek ainda no Brasil. E para finalizar, talvez você mencionou o cômico, né? E você falou que a gente, não é necessariamente um cômico que a gente dá risada, mas eu acho que a gente deu bastante risada na tradução, durante a tradução. E eu acho que o texto também permite dar boas risadas. É um texto crítico, é um texto, talvez um pouco pessimista, porque, né, ela olha para o mundo de modo crítico e não tem como ser muito otimista, mas que também permite boas risadas, né? Com certeza. E a gente se divertiu em muitos momentos traduzindo, e espero que as outras pessoas também, as pessoas que leiam a obra também possam... Às vezes não é um riso de alívio, muitas vezes é um riso constrangido, mas espero que a gente também possa alcançar um pouquinho isso. Mas é de qualquer maneira um texto que vale ser lido e montado, né?
Então acho que é isso, né? É isso, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.